aqui, começando esse primeiro programa Rádio Peão aqui na Rádio Causa Operária, estreando aqui, nossa estreia no programa de rádio da Causa Operária, da nossa imprensa, também com transmissão aí para os companheiros da Causa Operária TV. Muito bom dia aí a todos os trabalhadores que estão chegando nos seus setores de trabalho. Muito bom dia para os trabalhadores que estão saindo do seu setor de trabalho e para aqueles que estão aí descansando para entrar no turno 2, né, na parte da tarde. Então, vocês que estão chegando aí, vocês que estão saindo para ir descansar, vocês que trabalharam aí na madrugada no turno 3, o pessoal que está chegando no turno 1, os trabalhadores aí que estão entrando nos comércios, que hoje uma parte deles já começou a funcionar de novo aqui em São Paulo, e em outras cidades do país. Bom dia para todo mundo. Vocês podem ir falando aí para a gente se o nosso chat, pode ir falando aí no nosso chat se está funcionando o nosso som, se está funcionando tudo bonitinho, que é o primeiro programa piloto, número 0, e a gente precisa saber como que estão as coisas e a gente vai melhorando aí para vocês, né? Então, nos avisem qualquer problema que tiver aí no áudio, na imagem, né? Imagem, a gente está filmando, apesar de ser um programa de rádio, né? Mas são as coisas da modernidade, né? Bom, pessoal, vamos começar aqui com o nosso programa. Eu queria, aí, vocês que estão nos ouvindo aí, queria pedir primeiro para que vocês compartilhem o nosso programa para todos os grupos aí, eu sei que o pessoal faz parte de grupo aí, o pessoal que trabalha nas empresas, faz parte de grupos das categorias, o pessoal que trabalha junto tem grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Compartilhem aí, mandem as suas notícias aí do seu trabalho, mandem denúncias. Esse é o nosso programa. Nosso programa, mais do que dar notícias gerais aí sobre, né, de interesse dos trabalhadores, obviamente, mas também a gente quer aí servir como um boletim de fábrica, né? Vamos mandar denúncias. Se tiver o apelido do seu chefe aí que você não aguenta mais, manda o apelido do seu chefe que a gente, né, tira um sarro dele aqui, aquele chefe que fica assediando aí o trabalhador, né, aquele chefe que fica com a perna para o alto ali na mesinha, ali sentado, né, às 8 horas ali da jornada, com o chicote na mão, enquanto o peão precisa ficar trabalhando igual louco o tempo inteiro sem parar, né? Então você manda aí também a sua denúncia, a sua informação, o que está acontecendo no seu setor de trabalho. Essa é a Rádio Peão, né? Rádio Peão, quem conhece aí, quem trabalha na fábrica, que trabalha nos setores aí, né, de várias categorias aí, sabe que a Rádio Peão é a informação do trabalhador, é o trabalhador que precisa se informar, que passa de boca em boca aquilo que está acontecendo, né? E eu queria dizer o seguinte também, né? Depois eu vou entrar, inclusive vai ser o primeiro tema nosso aqui, né? Antes de falar algumas notícias, eu queria justamente falar sobre a Rádio Peão, né? Rádio Peão é o seguinte: o patrão vem com aquelas informações, né, cheias, digamos assim, de vaselina, né? Vem aqui falando que vai diminuir o salário, que vai ter que diminuir, senão vai ter que demitir aí uma parte do pessoal. Vamos precisar cortar aqui uma parte do vale-refeição, talvez. Talvez a gente precise aí fazer um banco de horas para fazer o pessoal trabalhar um pouquinho a mais e tal. Mas tudo isso vem assim com uma vaselina, né, para o pessoal não ficar tão irritado. Eles vêm com aquela informação. Lá no Correio, né, onde eu trabalhei, era o tal do Primeira Hora. O pessoal vinha com a chefaiada, juntava os trabalhadores, lia o Primeira Hora toda terça-feira, ou então quando tinha alguma Primeira Hora extraordinária, era melhor ainda, porque era aquela: vamos preparar aqui a peãozada para ninguém ficar revoltado, a gente dá aquela notícia com um chantillyzinho ali para ninguém ficar tão revoltado, mas no fundo eles queriam mesmo era dar alguma, em geral, né, era alguma má notícia. E por
Por conta disso daí, né, a peãozada já ficava, já tá, né, já fica esperta. Então, a Rádio Peão era a informação real, né, a informação bruta, né, que o pessoal já ficava sabendo do que realmente ia acontecer, né. E não à toa, o, não à toa, os patrões têm uma verdadeiro ódio pelo Rádio Peão. E aí, nesse sentido aí, eu queria justamente é, chamar vocês a fazer uma breve pesquisa no Google, coloca lá Rádio Peão, e aí vocês vão descobrir que o nosso programa ele já é perseguido, já é combatido, nem mesmo estreou o nosso programa aqui, né? Inclusive, mandar esse nome aqui não é nenhuma invenção, né? Nossa, lógico, longe disso, né? Eu mesmo faço parte de um grupo de WhatsApp aí com companheiros do Correio que chama Rádio Peão, justamente para o pessoal passar as informações. Mas basta vocês entrarem, então, um Google aí, da Rádio Peão, que vocês vão descobrir que a burguesia, que os patrões aí, eles têm uma verdadeira rede para combater a Rádio Peão. Eu vou falar algumas manchetes que eu encontrei no Google contra o Rádio Peão. Não são, algumas não são tão atuais, mas são aquelas notícias, principalmente em jornais e revistas de economia, né, jornais e revistas patronais aí, ensinando como que os capitalistas têm que combater a Rádio Peão. E eu queria que, por exemplo, no UOL, vocês podem ter tem uma seguinte matéria aqui no UOL, especial aqui de economia, né, para aqueles patrões lerem e né, ver como combater a Rádio Peão. Aí tá assim, ó, Rádio Peão estraga o clima das empresas. Veja como frear as fofocas. Quer dizer, quando o trabalhador se informa, é fofoca. Né? Quando o trabalhador se informa, ele está estragando o clima das empresas. O que é estragar o clima? Estragar o clima é quando o trabalhador ele começa a ficar de saco cheio, né? Ele começa a falar, olha, não podemos aceitar o que está acontecendo aqui, de repente até vamos ter que fazer uma greve, vamos ter que parar aqui hoje a produção, porque os caras não garantem segurança no trabalho, a gente tem que ficar aqui seguindo um ritmo que não dá, não tem funcionários, precisa fazer o trabalho de 3, 4 funcionários, é isso que é gerar o clima ruim, né? Bom, uma outra notícia aqui de um site chamado RH Nossa, né? Não é à toa que é o RH, ele diz o seguinte, ó, entenda o que é a Rádio Peão e como combater. Olha só que coisa linda isso daqui, né? Como combater a Rádio Peão. O que é e como combater. Parece aquele curso que a gente dá contra o fascismo, né? Fascismo, o que é e como combater. Isso aqui são os patrões falando. Rádio Peão, o que é e como combatê-la. Bom, o Globo também, o tão poderoso Globo, né, ligado à família Marinho, também tem um especial aqui, ó, uma matéria de 2010, a Rádio Peão no ambiente de trabalho, também explicando aí como a Rádio Peão é ruim para os trabalhadores e para a sua empresa. E também aqui da revista Exame, né, revista de economia, revista dos patrões, uma coluna de um tal Fernando Mantovani, que diz, Rádio Peão, ponha um fim nela. Oh, que beleza, hein? Ponha um fim na Rádio Peão. Aqui a gente só pode dizer que o trabalhador não tem direito de se informar, não é mesmo? Então a gente precisa aceitar que o patrão chegue lá com aquela história, com aquela conversaiada, né? Olha, pessoal, não vamos precisar baixar o salário aqui, mas fiquem tranquilos, para o bem de todos, né? Nós vamos precisar demitir algumas pessoas, mas é sempre para o bem de todos, para o bem de nossa empresa aqui. Nós vamos demitir todo mundo, vamos demitir metade do pessoal. Então, se vocês não quiserem que a gente demita metade do pessoal, de repente nós aí diminuímos o salário, cortamos algumas, como é que se diz? Alguns benefícios, um vale-refeição aqui, diminuímos um vale-transporte ali. Então, essa é a Rádio Peão. Nós nem começamos o nosso programa, já somos combatidos aí pelos capitalistas. E
eu aproveito e chamo vocês novamente a compartilhar aqui o nosso programa Rádio Peão nos seus grupos aí. É, compartilhe, divulguem, né? E contribua com o nosso boletim aqui da Peãozada. Bom, pessoal, a gente está aqui no nosso primeiro programa, estamos criando aqui, tem o nosso GCzinho, olha que maravilha, para quem está assistindo no YouTube. Para quem só está ouvindo, não vai conseguir ver, mas depois eu convido você a entrar no YouTube da Rádio Causa Operária também, no YouTube da Causa Operária TV, nos Facebooks aí, nas nossas redes, e fiquem aí de olho no nosso programa. Bom, vamos então começar com algumas notícias, né? Vamos lá. Eu queria começar falando sobre uma notícia dos petroleiros. Bom, isso daqui vocês vão encontrar também no Diário Causa Operária. A Petrobras está vendendo aí algumas plataformas da Bacia de Campos, né? Essa informação você pega no Diário Causa Operária e também no site da Federação Única dos Petroleiros. Estão vendendo algumas plataformas como sucata, né? A política de entrega aí do patrimônio nacional, né? Os petroleiros estão denunciando essa política. Eles estão leiloando essas plataformas, anunciaram num site de leilão, que é muito esquisito. O site de leilão chama João Emílio Leiloeiro. Parece até piada, né? Isso daqui, mas não, parece que não é mesmo, não. Eles estão leiloando as plataformas da Petrobras. Você aí, né? De repente, se você aí, peão que conseguiu um dinheirinho a mais, de repente você consegue adquirir aí uma plataforma da Petrobras, né? Não sei por que você vai fazer com uma plataforma da Petrobras, mas aí tá no site, ó, João Emílio Leiloeiro, só entrar lá, dar seu lance e adquirir uma plataforma da Bacia de Campos aí, ó que maravilha. Isso daqui é uma política, obviamente, política de destruição, né, das empresas estatais no Brasil, né? É a política né, e obviamente, né, como a gente já sabe, a política de destruição das estatais significa a política de demissões, né, de destruição aí de uma categoria inteira, né? Os petroleiros estão correndo esse risco, né? Os petroleiros que, inclusive, já sofrem aí com a privatização já há algum tempo, né? A Petrobras é uma empresa que conta com muitos terceirizados, né? E isso daqui, governo Bolsonaro, né? Digamos assim, o extremo da coisa, leiloando algumas plataformas da Bacia de Campos como se fossem sucatas aí de um ferro velho, né? Num site para leilão de carros. Um cafezinho sempre bom aqui nessa manhã, né, gente? Você aí que tá chegando, indo para o trabalho, chegando no trabalho, indo dormir, né? Você que trabalhou durante a madrugada aí no turno 3, já também é bom aquele cafezinho para conseguir chegar em casa, né? Porque o negócio é feio. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria mudar um pouco aqui de categoria, eu queria ir para a categoria dos bancários. Uma denúncia da Caixa Econômica Federal, que você encontra, né, essa notícia aqui no site da Sul 21, mais da metade dos bancários da Caixa sofre assédio moral. Isso é uma pesquisa que foi feita aí para a Federação Nacional das Associações, né, do pessoal da Caixa Econômica Federal, mostrando aqui que 53,6% dos empregados do banco já passaram por um episódio de assédio moral. Acho que todo mundo que já foi na Caixa Econômica já viu isso daí acontecer. O que eu queria dizer sobre isso daqui é o seguinte: isso daqui como acontece em geral, né, nas empresas estatais. O trabalhador ele está submetido aí a uma
a um esquema de trabalho cada vez mais sucateado nessas empresas estatais, né? Tem muito a ver com a privatização que a gente falou aqui no caso da Petrobras, e nós vamos falar no caso dos Correios. Falta pessoal, sistema funciona mal, etc e tal. E o cliente, obviamente, ele não, muitos clientes não têm consciência do que está acontecendo e acabam atacando os funcionários, né? Os funcionários acabam sofrendo aí algum tipo de assédio, né, por parte dos clientes. E por outro, isso de um lado. Por outro lado, né, tem os gerentes, os chefes que pressionam do outro para pressionam de um lado para fazer com que o trabalho ocorra mesmo, né, diante de toda essa situação aí, de toda esse sucateamento do trabalho. Então, é disso que se trata, né? Então, os trabalhadores aí, eles estão entre os chefes, entre a empresa que presta o serviço sucateado e a população que precisa desse serviço. E muitas vezes, muitas vezes não, todos os momentos são eles que vão acabar sofrendo, né, essa pressão aí por parte dos clientes. Outro assunto dos bancários, essa você encontra no Diário Causa Operária de hoje. Entra lá em causaoperaria.org.br, companheiros, e acessem também todas as matérias aí relativas ao Diário Causa Operária. Bancários do Itaú são obrigados a trabalhar sem proteção. Tem várias denúncias aí vindo dos companheiros trabalhadores do Itaú que estão trabalhando sem proteção por conta do coronavírus, né? E os banqueiros, obviamente, vão ligar, não ligam para nada, né? Então, a direção do Banco Itaú não está cumprindo o acordo coletivo, que foi feito por conta da pandemia, um acordo coletivo emergencial, inclusive, por conta do coronavírus, e eles não estão cumprindo com essas determinações. A Comissão de Organização dos Empregados do Itaú, a CEL Itaú, apresentou à direção várias denúncias de descumprimento das medidas de segurança de proteção ao contágio do Covid-19, realização de testes nas agências, por exemplo, uma delas, a distribuição de máscaras, etc. e tal, segundo aí os funcionários, está acontecendo isso daqui. Os trabalhadores vigilantes e trabalhadores da limpeza também estão sendo aí transferidos para outras agências sem que seja feito teste, o que pode gerar contaminação entre uma agência e outra, né? Tudo isso daí está sendo denunciado pelos bancários trabalhadores do Itaú. Bom, você que está chegando aí, deixa eu falar um bom dia para o pessoal que está nos vendo. Carlos Dantas Uberman, Silvia Almeida, Renata Santos, Maura Vieira, Ilquias de Paula, Márcio Roberto aqui, companheiro nosso, Paula Débora Cleve, Prof. Jânio PJ, professor Jânio PJ, logicamente, Fórum Balaiada, muito bom dia aí, Cibele Melo, Célia Ribeiro, bom dia para os companheiros aí que estão assistindo, Silvia Almeida, estamos assistindo aqui, estão ouvindo essa Rádio Peão, esse primeiro episódio 0, episódio piloto da Rádio Peão, as notícias do chão de fábrica. Bom, vamos lá, passar para a próxima categoria aqui. Eu queria, então, falar com os companheiros dos Correios, né? Meus queridos companheiros aí dos Correios que estão, né, estão trabalhando aí normalmente durante a pandemia, é bom que se diga, né? E, em primeiro lugar, eu queria dar uma notícia aqui mais geral. O governo, né, está contratando estudos para privatização dos Correios. Essa notícia aqui é da semana passada, mas está valendo, é atual, né? E eu guardei ela justamente para o nosso primeiro episódio. Bom, aqui essa matéria aqui é do site Funcionários dos Correios do Brasil,
né? E é a seguinte: o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, né, ele disse que os planos das concessões, privatizações, estão aí a pleno vapor, né? Ele foi perguntado sobre o programa, né, de privatizações e aí foi quando ele informou que o governo está contratando esses estudos sobre a venda dos Correios. Ele disse o seguinte: nossa diretriz é seguir fazendo o trabalho que fazíamos antes da crise. O que estava no pipeline segue. Pipeline, que bonito isso aí. Hoje não é o momento adequado para privatizações. Daqui 3 meses a situação pode ser outra. Quer dizer, ele deu uma desconversada, né, para não parecer que eles estão usando aí a pandemia para privatizar, mas fato é que você aí, companheiro do Correio, fique ligado que depois da pandemia, né, a privatização vai vir com tudo aí. Então, fiquem ligados, fiquem espertos, vamos nos mobilizar aí para evitar esse crime contra a população brasileira e contra os trabalhadores excetistas, esse crime contra o povo, que é a venda dos Correios, né? Bom, outra notícia dos Correios você encontra aí no site da federação, né, da Fintech, e eu queria passar para vocês aqui a seguinte notícia. Deixa eu aproveitar aqui, e eu queria, antes de eu passar aqui para essa notícia do Correio, eu também vou compartilhar aqui o nosso programa nas nossas redes, por que não, né? Também tenho o direito de compartilhar. Deixa eu compartilhar o nosso programa aqui, vamos lá, você aproveita e faça o mesmo, compartilhe aí Rádio Peão no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe aí conosco, vamos lá, compartilhando o programa Rádio Peão. Bom, notícia aqui: em mais um ato de covardia, Floriano Peixoto revoga o trabalho remoto para coabitantes com grupo de risco. Essa matéria aqui é importantíssima. Correios haviam fornecido aí um mínimo, né, no início da pandemia, que foi o pessoal que morava com pessoas do grupo de risco, idosos, crianças, etc. e tal, podiam ficar em casa, né? Eles revogaram, né, essa medida. Então, o Correio continuou trabalhando normalmente, o pouco que tinha, eles revogaram, né? O pouco de medidas que tinham aí para proteger os trabalhadores, eles revogaram, né? Nós já tínhamos dado essa denúncia aí nos outros programas nossos, na nossa imprensa, né? E o general Floriano Peixoto, presidente dos Correios, né? Logicamente que não entende nada de Correio, como sempre, como todos os chefes, mandou o pessoal voltar a trabalhar. Por quê? Eu acho que vocês devem ter notado que o Correio está funcionando normalmente, né? O Correio está funcionando normalmente porque eles estão aproveitando a situação da pandemia, do isolamento social da classe média, para garantir, né, os lucros aí das empresas, tanto das empresas que realizam esse serviço, né, com os Correios, né, essas parcerias que os Correios têm com essas empresas que fazem venda online, como o próprio Correio, né, fazer a empresa aí gerar lucro, porque esse lucro aí dos Correios, embora, né, teoricamente as empresas estatais não devessem perseguir o lucro, etc. e tal, deveria ser um serviço para a população, etc. e tal, eles, né, usam esse lucro aí, né, nem vamos dizer para quê, né? Logicamente não é para o trabalhador, porque quando a gente precisa de PLR, eles logo vêm falando que esse ano a empresa não teve lucro, não vamos poder pagar PLR, aí os sindicalistas choram um pouquinho, eles falam, então vamos pagar R$100, tá bom, R$100 para todo mundo, é assim que funciona no Correio, né? Lucro é só para os bons da boca, para os empresários, para os capitalistas que estão aí grudados na direção da empresa, né?
Bom, então é isso que está acontecendo, o Correio funcionando normalmente, já temos muitos casos de mortes nos Correios. Amanhã eu vou trazer o boletim aí da empresa que nós estamos distribuindo nos setores, né? Eu devia ter trazido aqui, mas amanhã a gente traz, mostra o boletim com as denúncias aí dos companheiros que vieram a falecer por conta do coronavírus, né? Porque o Correio não parou de trabalhar e pior, né? Quem tinha conseguido um pouco aí de trabalho remoto teve que voltar por conta dessa decisão aí do general Floriano Peixoto. Bom, companheiros, eu sei que nosso programa passou rápido por conta de alguns atrasos, esse é o programa piloto, programa número 0, e eu queria encerrar, né, falando aqui do que, na minha opinião, talvez seja, e nós vamos trazer aqui companheiros para participar do programa, para falar dessa situação, mas eu queria trazer aqui a situação dos companheiros que trabalham aí nos frigoríficos, né? Você aí que conhece o trabalho de frigorífico, sabe como é. Você que não conhece, eu vou falar um pouquinho de como funciona a coisa. O trabalhador do frigorífico é um dos que a gente chama de trabalhadores dos frios e das carnes, né? É um dos que mais sofrem com acidentes de trabalho. É uma categoria que está submetida aí a uma pressão enorme por parte dos patrões, né? Uma categoria que ganha baixíssimos salários, pouquíssimos benefícios, né? E eles aí já normalmente, né? Não precisa da pandemia para que esses trabalhadores sofram muitos casos aí de doenças ocupacionais, de acidentes de trabalho. Vamos lá. Dois tipos de acidente e de doenças ocupacionais típicos dessa categoria. Uma é o seguinte: os companheiros trabalham aí manipulando objetos, no caso carnes, né, frangos, etc. e tal, que são aí congelados, muito frios, etc. e tal. Isso daí gera uma falta, uma certa perda de sensibilidade nas mãos. Afinal de contas, todo mundo sabe, você manipula muito ali gelo, coisas geladas, começa a perder um pouco da sensibilidade nas mãos, e esses companheiros têm que trabalhar com facas, com objetos de corte para poder desossar esses produtos. E aí acabam que eles acabam cortando as mãos sem perceber. É uma coisa muito comum aí na categoria. Outra coisa comum é o pessoal ter as costas aí totalmente comprometidas por conta do carregamento de peso, que são os companheiros que exercem a função de lombador, né, que você já deve ter visto o pessoal carregando, né, nos açougues, por exemplo, né, carregando aqueles pedaços enormes de carne, né, no ombro, né, para descarregar do caminhão, etc. e tal. Então, isso aí gera um comprometimento aí da coluna dos companheiros. Então, isso daqui é uma situação já muito complicada. E agora, com o coronavírus, né, esses companheiros que trabalham aí numa situação abaixo de zero, né, nos freezers, né, uma boa parte desses companheiros dos frigoríficos trabalham diretamente nesse ambiente, né, que já é insalubre por si só. Imagina você ficar aí 8 horas da sua jornada de trabalho dentro de um freezer, né, e as empresas não respeitam o tempo, né, de que o trabalhador precisa ficar de hora em hora um tempo fora desse frigorífico para não ficar exposto tantas horas seguidas aí, né? E mesmo também se as empresas cumprissem essa determinação, isso daí é muito pouco, né? Você imagine só, são alguns minutos que o trabalhador é obrigado a ficar fora do freezer, né? Para não ficar exposto o tempo todo aí dentro dessas temperaturas abaixo de zero. Então, isso daí é uma medida em certa medida é uma coisa que
não surte tanto efeito, mas é alguma coisa. Mas nem isso os patrões costumam respeitar, né? Então, você imagina só o pessoal trabalhando aí abaixo de zero, submetidos a isso daí, os casos de coronavírus estão subindo enormemente entre os trabalhadores, né? Em Rondônia, né, eu vou dar algumas notícias, né, desses últimos dias. Em Rondônia, a contaminação subiu 80% num único dia, né, numa cidade chamada São Miguel. E os casos cresceram justamente porque tem um frigorífico da JBS localizado aí nessa cidade. Outro caso importante é em Mato Grosso do Sul. Os casos nos frigoríficos, essa notícia é de 4 dias atrás, os casos em frigoríficos em Mato Grosso do Sul chegaram a 325, segundo o Ministério Público, né? É uma situação gravíssima, né? E nós vamos trazer aqui o companheiro Júlio Marcelino, que é presidente do Sindicato dos Frios, para falar um pouco para a gente como funciona essa situação, né? Mas eu já estou denunciando aqui. Vamos em Mato Grosso do Sul, eu falei, né? Então, quer dizer, essa situação nos frigoríficos é gravíssima. São companheiros que já sofrem com doença de trabalho, com acidente de trabalho e, para piorar, é uma situação muito complexa porque esses companheiros eles estão submetidos a uma pressão enorme por parte dos patrões, como, por exemplo, essa notícia aqui. Em Santa Catarina, né, o frigorífico JBS Seara, eles ele emprega alguns índios, né, alguns indígenas da terra indígena Serrinha. E o Ministério Público havia chamado a atenção para que o frigorífico afastasse uma parte desses trabalhadores por serem integrantes dos grupos de risco. E a JBS, diante dessa determinação, simplesmente demitiu esses funcionários. Uma demissão totalmente absurda desses indígenas, né, e desses funcionários que fazem parte do grupo de risco. Mas eu queria dizer que essa notícia mostra o seguinte, que nós estamos diante, né, de uma categoria que está aí submetida a uma pressão enorme dos patrões, né, uma categoria que tem muita dificuldade de se organizar justamente porque os patrões eles exercem uma verdadeira, isso acontece logicamente, não é exclusividade dos frios, lógico, mas eu queria chamar a atenção para esse caso específico. Os patrões exercem uma verdadeira ditadura dentro dos frigoríficos, né? E os companheiros estão morrendo aí pelo coronavírus, como morriam por outras doenças antes da pandemia, né? Essa é a grande realidade aqui dos frigoríficos e nós vamos trazer aqui as denúncias, né, dos companheiros. E eu aproveito e digo para você aí mandar suas denúncias, mande suas denúncias que a gente fala aqui no Rádio Peão. Nós estamos terminando o programa de hoje passou rápido aqui, nosso programa piloto, eu espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar o nosso programa, eu não poderia deixar de mandar um alô para a peãozada da Gaviões da Fiel, para a peãozada da Fanáticos, né, da torcida do Atlético Paranaense, para a peãozada aí da torcida Jovem Flá do Flamengo, né, e de maneira geral, para todas as torcidas organizadas do país, né, que é composta pelos trabalhadores, pela peãozada do Brasil, e que estão saindo na rua contra o fascismo. E como diz aqui uma manchete do nosso diário Causa Operária de hoje, ele está dizendo o seguinte, eu vou terminar com esse exemplo aí para a peãozada do Brasil inteiro, né? Um abraço aí para o pessoal que ontem deu exemplo, e eu vou terminar o nosso programa de hoje com
com esse recado aí para todos os trabalhadores, né, que ontem nós ouvimos aí no ato na Avenida Paulista contra os fascistas, que nós cantamos e tocamos com a bateria lá da Gaviões, e um dos gritos de guerra era o seguinte: não é brincadeira, problema com fascista se resolve na madeira. É isso aí, pessoal, e essa Rádio Peão vai terminando por aqui. Vai começar as primeiras notícias agora na Causa Operária TV. Na Rádio Peão, na Rádio Causa Operária, próximo programa é o podcast O Mundo em uma Hora, com notícias internacionais, às 3 horas da tarde. E você acompanha toda a programação aí da nossa rádio também, retransmitindo os programas da Causa Operária TV. Pessoal, muito bom dia para todo mundo. Terminando aqui nosso número 0 do Rádio Peão, programa piloto. Espero que vocês tenham gostado e amanhã, às 7 horas da manhã, a gente está de volta. Mandem suas denúncias, mandem suas notícias sindicais que a gente denuncia aqui. A Rádio Peão é a voz do chão de fábrica, é a voz dos setores de trabalho. Bom dia para vocês e até amanhã.